Opa, aqui é o Ailton. Se você está chegando no canal agora, seja muito bem-vindo. Eu sou trader esportivo há 13 anos e todo o conteúdo que eu já publiquei aqui até o momento, eu espero que te ajude a dar mais um passo na direção da sua consistência, porque neste canal aqui você vai conseguir pegar material que você não vai encontrar mais em lugar nenhum. Este é o único canal que consegue te explicar desempenho de times e como você usa essa leitura de desempenho para poder melhorar a sua assertividade e a sua quantidade de lucro sobre a sua banca mensalmente em todas as suas entradas ao longo do seu mês. Não perca nenhum material que eu publicar, né? Para isso, eu preciso que você se inscreva no canal. Aqui embaixo tem um botãozinho para você se inscrever. Acione as notificações do sininho para não perder nenhum conteúdo novo. E, inclusive, eu vou fazer lives aqui de aulas, né? Ao longo desse mês de agosto, porque os maiores campeonatos da Europa vão voltar. E eu quero parabenizar você por me seguir, porque você merece os parabéns pelo empenho em estudar, em querer aprender coisas novas, aprender como ter consistência, porque tem muita gente nesse mundo aqui que só quer tip, né? Não tá nem aí pro negócio, e essas pessoas nunca vão chegar em lugar nenhum. Mas você, que eu sei que quer estudar, merece os parabéns, porque o seu empenho vai retornar para você numa vida que você sempre sonhou em ter. Eu tô aqui de novo com a Academia das Apostas do meu lado para poder explicar para você hoje como você aumenta a sua lucratividade em mercado de gols, fazendo as análises dos melhores jogos dessa sexta-feira, dia 8 de agosto, incluindo como que você faz análises de jogos em começo de campeonato. Se você não seguiu ou não viu os conteúdos mais antigos que eu tenho nesse sentido, né? Como acertar a leitura de dados em campeonato, em jogos em começo de campeonato, essa é a sua oportunidade de pegar aqui nesse vídeo a sua aula, tá? Então bora começar aqui, porque nessa sexta-feira a gente tem alguns joguinhos que a gente pode ah, trabalhar, né? A gente pode treinar essa lucratividade. Então bora começar aqui com Interturco e Oulu. Esse não é o início de campeonato, é o campeonato da Finlândia. Vai começar aqui ao meio-dia, horário de Brasília. E como é que você faz a leitura aqui da rodada 19, né? Esse campeonato tá em fase final quase, né? Como é que você faz a leitura desse tipo de campeonato aqui? Você vai pegar aqui os últimos 10 jogos em todas as competições. E isso que o time tem aqui, isso que você tá vendo aqui nesses últimos 10 jogos, é o desempenho dele. Deixa eu diminuir esse zoom para não cortar o seu vídeo. Aí agora sim. Isso que você está vendo aqui nos últimos 10 jogos é o desempenho que o time tem por padrão, tá? Então, você consegue medir aqui nos últimos 10 jogos, por exemplo, a consistência de ataque dele. Você consegue medir aqui nos últimos 10 jogos o interesse que ele tem pelo campeonato, por essa fase do campeonato, né? Se ele está disputando resultados ou se ele já está abandonando o potencial que ele deveria ter, né? E aí você consegue já direcionar a sua entrada para o time mais qualificado para sua entrada. Aqui nos últimos 10 jogos, a gente está vendo que o Interturco ele tem falha de ataque uma vez, num placar de 0-0, e se envolveu aqui em 5, 6 placares de over 2,5. Né? Tá um pouco baixo. 1,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
7 placares de over 1.5. Então ele está tendendo um pouco mais para o over 1.5. Ambas marcam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também está um pouco baixo, né? Então o Interturco tem uma tendência um pouco maior para over 1.5. O Oulu, aqui nos últimos 10 jogos dele, a gente vê ele com 2 falhas de ataque, né? Em 8 jogos, né? Ele tem 2 copas que a gente tem que tirar daqui. São 2 falhas de ataque. E se envolveu em over 1,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá dando 75%. Vamos contar o 2,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 75% de over 2,5 pro Ulu. Ambas marcam 1, 2, 3, 4, 5. 62% de ambas marcam. Então, ambos os times aqui. O Olu tá um pouco mais pro 2,5, né? Um pouco mais pro 2,5. O Interturco tá um pouco mais pro 1.5, certo? O Oulu, a gente vê que ele tá começando a parar de jogar, né? Ele tá começando a se desligar do campeonato, porque nessa etapa que tá chegando aqui, ele já não vê perspectiva de brigar por nada, né? Inclusive nessa última rodada aqui, ele já abandonou o jogo, né? Ele tomou um gol do Jaro aqui, não fez mais nada, coisa que ele não vinha fazendo antes. Tá vendo aqui? Nos jogos anteriores ele não vinha fazendo isso. Aqui no último jogo ele já fez isso. Cuidado com a repetição desse tipo de comportamento do Olu, porque pode ser o início de uma variância aqui, onde ele já vai deixar de lado o que ele fazia antes, tá? Então, por enquanto, over 1.5 para o Interturco, 2,5 para o Ulu. Na classificativa, aqui nessa parte aqui, o que você vai fazer aqui? Nessa parte aqui, você vai ler o que é que os times fazem por potencial bruto. E você vai comparar com o que eles fazem nos últimos 10 jogos, para poder saber se realmente é abandono de potencial, o que eles vêm fazendo lá em cima, ou se é natural, tá? Se é natural deles já terem esse tipo de problema. O Ulu é 11º, né? Contra times aqui da parte de baixo. O Interturco falhou em marcar em um placar de 0-0. Se envolveu aqui em 2 jogos de over 1.5, né? Over 1,5. Vai até aqui a leitura, né? A margem vai daqui do nono até lá embaixo. Então, ele falhou em marcar uma vez. Tem 67% de over 1.5. O Interturco é primeiro colocado. Contra times aqui de cima, aqui a gente vai até o terceiro só, tá? Segundo e terceiro. O Ulu falhou em marcar uma vez em 0-0 e depois tem um placarzinho aqui de over 0.5, né? Contra time de topo de tabela. Não tem muito envolvimento em gols aqui do Ulu, tá? Não marcou nenhum gol contra time de topo, né? O que demonstra que realmente o Ulu é natural, tá? Isso que ele vem fazendo aqui nos últimos 10 jogos já é da natureza dele, inclusive esse placarzinho aqui, tá? É da natureza dele, da campanha fora de casa. Então, é tudo dentro do esperado. O Interturco, jogando em casa, tem ataque de 2 gols por jogo. É um time que se envolveu em tem característica de ambas marcam, né? Quando joga em casa. Marcou gols em 89% dos jogos, sofreu em 67%. E quando os jogos realmente caíram no ambas marcam, virou aqui over 2,5. O Oulu também é um time que se envolve em ambas marcam. Você só tem que tomar cuidado com uma coisa. Ele não faz isso contra time de topo de tabela, tá? Não faz isso contra time de topo de tabela. Então essa característica aqui pode não funcionar para esse jogo, tá? Quando caiu realmente ambas marcam, foi para over 2,5. Momentos de gols a partir de 16:30, né? A partir daqui do 16:30 para frente, você pega aqui a fragilidade do Oulu com ataque consistente do Interturco.
O gol pode sair aqui? Pode. O gol pode sair aqui para o segundo tempo? Também pode. Né? São momentos em que o Interturco aumenta a capacidade de ataque dele, né? Do 16:30 para o 31:45, o ataque aumenta. Assim como acontece também no 61:75 para o 76:90. Ok? Então você tem aqui a capacidade do Interturco de cumprir um over 1.5. Ok? E aqui qual é a leitura aqui para esse jogo? Existe chance de ambas marcam? Sim, existe chance de ambas marcam. Porém, o Interturco é um time que, quando ele tem os jogos recentes aqui, ó, nos jogos recentes, ele tem jogos sem sofrer gols, né? Esse ele não sofreu, nesse ele não sofreu, nesse ele não sofreu e nesse ele não sofreu. Isso é um problema? Sim, é um problema. Por quê? Porque o Interturco não consegue marcar gol contra time de topo de tabela, né? São times com um potencial mais elevado e que o Oulu não consegue atingir fragilidade desses times ali. Então, por causa do fator de ataque do Oulu ser ruim contra time de topo de tabela, de o Interturco ter capacidade de clean sheet, né? Não sofrer gol. Aqui eu não vou pro ambas marcam, apesar de ter chance de acontecer, tá? Mas eu não vou forçar o ambas marcam aqui. Eu vou botar over 1.5, porque ambas marcam e over 1.5 dá na mesma. E você tem chance de gol no final do HT e também no final do jogo, certo? Então, bora colocar esta paradinha aqui. Interturco e Oulu over 1.5. Começou as tips padrão do Ailton. Over 1.5. Olha lá, já tem a primeira, tá? E aí a gente vai seguindo para você conseguir pegar seus greens para começar esse final de semana aí, certo? Bora pro próximo. Copenhague e Aarhus AGF. Esse sim, esse campeonato aqui tá na quarta rodada. Campeonato da Dinamarca. É início de campeonato e eu vou mostrar para você agora, se você não sabe ainda como faz. Você vai começar a aprender aqui como é que você lê dados em começo de campeonato. Primeira coisa que você precisa saber é o seguinte: não dá para fazer análise estatística antes da quarta rodada. Não dá, porque você não tem dados de tendência. O que são dados de tendência? Você precisa de 3 pontos para saber para onde vai uma curva, né? Para onde vai uma curva. A curva da tendência só consegue ser lida a partir de 3 dados, porque você tem, com 2 dados, você tem 50% de chance dela ir para qualquer lado, e com 3 dados você tem 67% pelo menos de chance dela ir para um lado. Então você tem o quê? Tendência, tá? Pelo menos 3 dados para dar 67%. Entendeu? Esse é o mínimo. É o mínimo que você precisa, né? 3 dados para poder entender tendência. Quarta rodada. E aí a gente faz o quê? Você tá vendo aqui, nesses últimos 10 jogos aqui, você tá vendo que o Copenhague teve já um monte de jogo. Champions League, Champions League, Champions League. E esses jogos aqui para baixo aqui, ó, esses aqui são jogos da temporada passada. Então você vai tampar isso aqui, você não vai ler isso aqui. A partir do amistoso aqui para baixo, você não vai ler nada, tá? Você vai ler só os jogos que tem a bandeirinha aqui da Dinamarca. São os 3 ali, tá? E nem da Champions League você não vai ler também, porque são cenários diferentes, ok? Então, nesses 3 jogos que tem aqui da Dinamarca, você tem 2-0 contra o Fredericia, 2-0 contra o Velge, 3-2 contra o Viborg. Então, qual que é a tendência aqui?
over 1.5. Né? Você tem 3 jogos em que 100% foi over 1.5. E não tem ambas marcas, o over 2,5 só teve um jogo só. Né? Então a tendência é over 1,5. O Aarhus, você tem só esses 3 jogos aqui de cima. O Aarhus tem 1-0-0 contra o Midtjylland e teve 67% de over 1.5 com ambas marcam. Over 1.5 com ambas marcam. Tendência do Aarhus. Classificativa você não tem, você vai pular. Quando você chegar aqui no quadro de gols, que é o segundo ponto que você vai ler na sua análise, quando você chegar aqui, o que você vai fazer? Você vai clicar no global aqui, ó, nesse link aqui, ó. Tá? Você vai clicar nesse link aqui e não vai ler o quadro de gols, tá? Não vai ler. Por que você não vai ler por que você não vai ler esses dados aqui? Não lê isso aqui. Por que não? Porque você já leu lá em cima, meu querido. Esses dados aqui que você leu aqui, tá? Tendência over 1.5, né? Você tem aqui 100% de over 1,5, média de 2 gols por jogo, né? 67% de over 1.5, não, falhou em marcar uma vez. Você já tá vendo aqui. Tudo isso que tá escrito ali em cima, tá escrito aqui, né? Então você não precisa ler isso de novo. Ok? Então você vai botar no global aqui, vai passar aqui para baixo, para os momentos de gols, e você vai tentar encontrar aqui o momento em que a quantidade de envolvimento em gols do Copenhague é o mesmo envolvimento em gols do Aarhus lá do outro lado. Os momentos em que, ou no primeiro ou no segundo tempo, tá? O que bater são os momentos mais prováveis para um gol acontecer. Você está vendo aqui que o Copenhague, ele marcou gol até agora, ele marcou gol em todos os períodos do jogo. 0,15, 16,30, 31,45, etc. Até o final. Ele marcou pelo menos um golzinho em qualquer momento do jogo. Esse tipo de time é um time consistente que pode fazer gol a hora que ele quiser. E quando times assim estão em cenário de conforto na tabela, tá? Quando chegar a hora dele se sentir confortável na tabela, ele vai começar a procurar o buraquinho mais fácil para ele entrar. E o buraquinho mais fácil para ele entrar é onde o adversário tem aumento de fragilidade. Certo? Onde o time aumenta a fragilidade é onde ele vai mirar para facilitar que a bola entre. Então, o que a gente tem aqui? 46,60, né? Parece ser o momento aqui onde começa um aumento de fragilidade do nosso querido Aarhus, ok? Então a gente vai mirar HT aqui? Não vamos mirar HT aqui, porque não existem dados suficientes para que a gente consiga perceber aqui uma tendência para HT. A gente precisa que os dois times, ao mesmo tempo, mostre tendência de envolvimento com gols em HT. A gente só tem aqui o Copenhague com dados espalhados ao longo de todos os 90 minutos. Então não tem como você chegar aqui e falar, não, mas esse time é HT. Você está tirando argumento do zóio. Está tirando argumento do zóio. Não faça isso, porque o seu zóio vai inflamar com o passar do tempo e não vai dar certo essa parada. Vamos mirar aqui o full time, porque é onde o Aarhus apresenta aqui, pelo menos nesse início de campeonato, o momento de maior fragilidade ali, que é segundo tempo. Beleza? Então, incidência de over 1.5, incidência de ambas marcam e não importa. Qual é a tendência desse jogo aqui? Copenhagen e AGF. Vou botar aqui. Over 1.5. Mais um com a tipezinha padrão do Ailton. Né? Tudo quanto é jogo que o Ailton passa
é over 1.5. Ele não sabe fazer mais nada, tá? Ele é limitado, ele não sabe fazer análise, então ele chuta tudo pro over 1,5, porque daí você acerta algumas e aí ele sai como o rei da cocada preta da análise, tá? Então foca aí nos jogos que você preferir. É preciso fazer um e-mail direto em tudo quanto é jogo que tem aqui? Não. Se você prefere fazer over limite, você vai mirar o over 0.5, vai esperar que a sua odd chegue. Se a sua odd chegar, você entra no 0.5. Se ela não chegar, se sair gol antes da sua odd, você vai fazer. Aí você vai começar a pensar no over 1.5 depois que isso acontecer, tá? Se você já prefere fazer over 1.5 direto, né? Over à frente, ok, tá aqui. 2 jogos de tendência para isso e você usa a odd que você prefere usar. Eu recomendo que, se você não tem método ainda, se for fazer over à frente, eu recomendo que você pegue odds acima de 1.5. Acima de 1.5, tá? Para você não perder aí, não ficar muito aflito aí com relação à odd baixa, certo? Então bora. Viborg e Sondergisk, outro jogo de começo de campeonato, né? Dinamarca, 3 horas da tarde, horário de Brasília. E de novo, bora lá? O que você vai fazer primeiro? Lembra? Você vai pegar os primeiros 3 jogos de início de campeonato do Viborg. Daqui, esses em azul que eu selecionei, esses que eu selecionei aqui, são os jogos do começo do campeonato. Daqui para baixo são jogos do ano passado, tá? Jogos da temporada passada. Então, você não vai contar, você só vai contar esses aqui, que são desta temporada. Não misture temporada passada com essa temporada aqui, porque você vai errar, tá? Os comportamentos são diferentes e a etapa do campeonato também é diferente. O Viborg marcou em todos os jogos até agora, se envolveu em 67% de over 3.5 com ambas marcam. Então a tendência dele é 3,5 com ambas marcam. Sondergisk tem esses 3 joguinhos aqui e se envolveu em quê? 67% de over 4.5 e 100% de ambas marcam, certo? Então o que tem de comum aqui nos dois? Ambas marcam e over 3.5 em comum, tá? Então vamos descer aqui. Desce tudo, vem pro global aqui, tá? E aqui a gente lê onde que os dois times começam a se envolver com maior volume de gols, pá. Onde é? Onde que os dois times começam a se envolver em mais volume de gol? Aqui. Do 16:30 para baixo tem comunhão, né? Os dois times têm volume de gols em comum, especialmente no segundo tempo, né? Onde tem as barras de gols marcados mais gols sofridos. Os dois deixam o jogo, parece que os dois deixam o jogo mais movimentado em segundo tempo. Aqui tem mais um jogo de um time contra uma fragilidade do outro, tá? Então você tem aqui um período extenso com envolvimento em gol de ambos os times, certo? E aqui a tendência é o quê? Aqui eu vou colocar, eu não vou pisar forte eu não vou pisar forte aqui nessa tendência por ser começo de campeonato, né? Porque senão a gente enfia o pé na jaca, né? Então vamos fazer o seguinte. Viborg Sondergisk, tá? Então nós vamos botar o que aqui? Over 2.5, né? Eu não vou botar o 3,5, mas o 2.5 eu vou pôr, porque é a tendência que os dois têm, certo? Over 2.5 ou ambas marcam. Ambas marcam. Aí. Então você tem aí Interturk e Olu over 1.5, Copenhague e Aarhus over 1.5, e você tem ali
Viborg e Sondergisk, que vai aparecer agora ali. Over 2.5 ou ambas marcam. Beleza? Deu pra entender? Lê o comecinho, lê só as rodadas que eles fizeram até agora no campeonato, vê a tendência que os dois têm, pula lá pro quadro de gols, pros momentos de gols, e vê lá quando que eles se envolveram em gols em comum, ok? Isso é assim que você vai ler jogos de começo de campeonato, beleza? Fylkir e Thor, segunda divisão da Islândia. E esse campeonato está na 16ª rodada, então já está mais avançado, tá? Isso aqui é às 3 horas de horário de Brasília. E esse a gente vai ler normal, tá? O Fylkir tem o quê? O Fylkir tem falha de ataque uma vez, falhou uma vez em marcar gol, marcou nos outros 9 jogos. Se envolveu em quê? Over 2,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 70% de 2,5. Ambas marcam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 90% de ambas marcam. Então, o Fylkir tende a 2,5 com ambas marcam. O Thor tem uma Copa aqui, que a gente vai tirar da conta, sobram 9 jogos. E ele se envolveu em quê? Vamos contar o 1,5 dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 100% de over 1,5. Vamos contar o 2,5. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui embaixo, 5. Tá baixo. Tá? Então o Thor é mais para over 1,5. Ambas marcam 1, 2, 3, 4, 5. Tá muito baixo também. Então o Thor tá mais para 1,5. Fylkir, 2,5 com ambas marcam. Classificativa. Na classificativa, você lê potencial bruto e compara com o que eles têm nos últimos 10 jogos. Fylkir é 10º nessa área aqui. Nessa área aqui, né? Você vai ler o 12º, o 11º, o 12º aqui embaixo. E vai ler até o 8º. Seria o 9º e o 8º, né? Então, é daqui para baixo. Daqui para baixo. Do 8º para baixo, a gente tem aqui 100% de over 4,5 e 67% de ambas marcam para o Thor, tá? 67% de ambas marcam, 100% de over 4,5. O Thor é quarto colocado nessa área aqui de cima, segundo e terceiro, quinto e sexto. Você tem aqui 67% de over 2,5 com ambas marcam. O que está em comum dos dois? Over 2,5 com ambas marcam, certo? Jogando em casa, o Fylkir tem ataque fraco. É um time que se envolveu em ambas marcam, tem característica de ambas marcam. E quando o placar realmente caiu em ambas marcam, foi para over 2,5. Fora de casa, o Thor tem ataque de quase 3 gols por jogo. É um time que se envolveu em ambas marcam. Quando caiu no cenário de ambas marcam, foi para over 4,5 quase. Quase. Né? Ficou um pouco mais pro 3,5. Momento de gols, você tem aqui um aumento de tendência no 16:30 para frente, tá? Porque aqui a fragilidade do Fylkir aumenta, né? A fragilidade do Fylkir aumenta aqui, com a barra de gol marcado do Thor lá, que também aumenta. E daqui para baixo, inclusive, o segundo tempo é mais forte ainda, né? Você tem maior incidência de momentos de gols. O que nós vamos fazer aqui? Potencial de gol marcado e também fragilidade para ambos os times, tá? Até o final do jogo. O que nós vamos botar aqui? Fylkir e Thor over 2,5 barra ambas marcam. Right? Então mais um aí. Então vamos lá. Vai voltar ali pro início, né? Olha lá. Interturco e Oulu over 1,5. Copenhague e
Aarhus, over 1.5. Viborg e Sonderjysk, over 2,5 ou ambas marcam. Fylkir e Tor, over 2,5 e ambas marcam também. Beleza? E agora? Agora eu preciso que você dê o seu like nesse vídeo, porque eu preciso da sua interação aqui para o YouTube saber que você está gostando desse tipo de conteúdo e se é para eu continuar fazendo isso, né? Toda vez que você dá o seu like, tanto eu quanto o YouTube sabemos que você está curtindo o conteúdo. Eu preciso que você se inscreva no canal. Se não for inscrito, aqui embaixo tem um botãozinho para você se inscrever. Acione as notificações do sininho para receber os materiais novos, horários de lives que eu vou fazer aqui para te ensinar na prática, ao vivo, e ainda te entregar green durante as lives. Eu preciso que você deixe o seu comentário aqui embaixo, me falando se é realmente, se isso aqui te ajuda, né? Se você quer que eu continue com esse tipo de vídeo aqui. Eu preciso que você se torne membro do Escola de Trading, tá? Lá no clube de membros, lá no canal do WhatsApp, eu analiso a minha lista de jogos todos os dias pra galera lá. Eu explico o método, eu explico por que que saiu o gol, por que que não saiu o gol, né? Qual o jogo que é mais fácil, qual o jogo que é mais complicado. Eu faço o jogo junto com a galera, tá? Eu dou tip lá, eu forneço a minha entrada. Eu falo pra eles, ó, vamos fazer junto comigo aqui. Eu vou assumir esse jogo aqui por causa disso, disso e disso. E assim eles melhoram no entendimento sobre metodologia, porque eu tô explicando a minha entrada, né? E eles pegam o green, além de pegar o conhecimento do porquê eu entrei ali e por que eles podem repetir esse tipo de entrada com o passar do tempo também. Então se torna membro do Escola de Trading. Aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado também tem as instruções para você virar membro, né? Você pode se tornar membro por cartão de crédito ou por Pix. Depois disso, você vai me mandar no Instagram ou no Facebook o seu número de WhatsApp. Vai chegar lá, vai falar, eu virei membro aqui, meu número de WhatsApp é esse, né? Você vai lá e eu vou pegar o seu número de WhatsApp e vou te adicionar para a gente poder começar os estudos imediatamente lá no WhatsApp, beleza? O link do Instagram e do Facebook para você falar comigo também tá na descrição do vídeo. Clique em curtir, se inscreva no canal, acione as notificações do sininho, compartilhe esse vídeo para seus amigos, se torne membro da Escola de Trading e bora continuar com as dicas. Njarðvík e Selfoss, 4h15 horário de Brasília, também da segunda divisão da Islândia, rodada 16. Primeiro, o Njarðvík tem aqui 100% de consistência de ataque, né? Não falhou gol em nenhum jogo, marcou contra todo mundo. Over 2,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá baixo. 1,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90% de 1,5. Ambas marcam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aí sim. Houve 1,5 com ambas marcam para o Njarðvík nesses últimos 10 jogos aqui. O Selfoss também tem 10 jogos, não teve Copa nenhuma, falhou em marcar 1, 2, 3, 4 vezes, né? Não marcou nenhum gol 4 vezes nesses últimos 10 jogos. Over 1,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90% de over 1,5. Os dois times têm tendência a over 1,5. Classificativa. O Njarðvík tem posição de segundo lugar. Contra times aqui de topo de tabela, tá? Você tem o primeiro, que o Selfoss já jogou, e tem o quarto. O Selfoss não marcou nenhum gol contra esses times e terminou os dois jogos em over 1,5. O Selfoss é nono colocado, contra times aqui da parte de baixo, né? Do 7º até o 11º. Você tem aqui tendência a over 1,5 com ambas marcam para o Njarðvík. Tá? Mesmo lá dos últimos 10 jogos, ele mantém aqui na classificativa. O Njarðvík em casa é um time que tem ataque de 2 gols por jogo.
Se envolveu em ambas marcam, né? Tem característica de time de ambas marcam, marca e sofre. Se envolveu em over 2,5 quando os placares viraram ambas marcam. O Celfos não marcou nenhum gol em metade da campanha, o ataque é ruim. A defesa é frágil, sofrendo pelo menos um gol em 75% dos jogos. Quando o ataque funcionou realmente, e o jogo, os placares viraram, ambas marcam, foi pro over 2,5. Tá? O Njerdvik tem aqui chance de gol no 0,15. E depois vai ter outra, aumenta, né? A capacidade de gol lá no final do jogo, 61, 75 e 76, 90. Esse jogo aqui, a gente não pode confiar no ataque do Celfos, né? Não dá para confiar no ataque do Celfos. E a gente vai ter que extrair potencial do Njerdvik, né? E por causa disso, né, para evitar que a gente dependa do ataque do Celfos, a gente pode. Isso aqui tem EV positivo para over 1,5. Tá? Para começar aí. Só que não tem capacidade para ambas marcam. Tá? O ambas marcam depende do ataque do Celfos, coisa que ele não consegue entregar. Então aqui tem que ser, apesar da capacidade que o Njerdvik tem de se envolver com ambas marcam, eu não posso ficar esperando que isso aconteça. Porque para acontecer isso, o Celso precisa marcar gol. Coisa que ele não faz. Né? Então, vamos voltar pro over 1,5. Certo, mano? Então é isso aí. Bora voltar pro over 1,5. Bora para mais um? Reykjavik, IR Reykjavik e Fjolnir 4:15 horário de Brasília. Recentemente, o IR tem uma falha de ataque num placar de 0-0. Se envolveu em quê? Vamos contar o 2,5 dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá baixo. 1,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse sim. 70% de 1,5. Ambas marcam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1,5 com ambas marcam. O IR se envolveu aqui recentemente. O Fjolnir. Fjolnir não marcou nenhum gol 3 vezes aqui, ó. 3 vezes. O ataque não funcionou. Marcou em 70%, né? Tá variando, mas tá ok. Vamos contar aqui o 2,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá muito baixo. 1,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 90% de over 1,5. Ambas marcam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá muito baixo. Então é 1,5 Fjolnir, 1,5 IR aqui. Certo? Bora aqui para baixo, para a classificativa. O Fjolnir é 11º. Quando o IR enfrentou times aqui entre o 9º e o 12º, ele tem tendência a over 0,5 aqui. Tá faltando alguns jogos aqui, né? Quer dizer, tá faltando um jogo só nessa área aqui, porque o outro é o próprio Fjolnir, né? Mas o que ele já jogou aqui embaixo, ele tem repetição de over 0,5. O IR é primeiro colocado. Quando o Fjolnir enfrentou times aqui desse topo aqui, foi para over 1,5 com ambas marcam. O Fjolnir sim consegue marcar gol contra time de topo de tabela, né? E tem se envolvido aqui com ambas marcam. Quadro de gols. O IR tem ataque de 2 gols por jogo, marcou em 100% e não sofreu nenhum gol em 43% do jogo, quase metade da campanha. Só que a gente precisa ver se isso está sendo qualificado na classificativa, né? E é quando a gente olha aqui, ó, realmente o IR não sofre gol contra time da parte de baixo da tabela. Então, ok. Esse comportamento aqui, de 43%, sem sofrer, também faz parte da campanha que o IR tem contra times
da parte de baixo da tabela, onde o Fjolnir tá. O Fjolnir tem ataque de 2 gols por jogo, fora de casa. É um time que se envolveu em ambas marcas, o ataque funciona. E funciona, inclusive, contra times de topo de tabela. Né? Fjolnir marcou aqui, IR não sofreu gol aqui na parte de baixo. Aí eu tô, e agora? O que eu faço? A classificativa tá falando que ele não toma gol, mas o Fjolnir marca. Né? E aqui tá falando que o Fjolnir tem envolvimento em ambas marcas e o IR não tem. O que eu faço? Eu espero que o Fjolnir consiga marcar gol ou espero que não? Olhando para os últimos 10 jogos, vamos contar de novo, ambas marcam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que significa que, recentemente, o IR vem se envolvendo em jogos de ambas marcam. Por que esse comportamento do IR está em ambas marcam aqui e na classificativa não está? Né? Não está e não está na campanha dele em casa. Por causa do que ele vem disputando no campeonato neste momento. Tá? Ele está em disputa da liderança do campeonato, então ele está se permitindo ficar um pouco mais exposto. Né? Assim como o Fjolnir está brigando para não cair. Né? Os dois estão com objetivos claros aqui para esse fim de temporada. E aqui nos momentos de gols, você tem um segundo tempo com um pouco mais de volume de gol. Aliás, a partir do 31-45, você já tem aqui um aumento de encaixe de gols aqui até o final do jogo, ok? O IR, quando ele se envolveu em ambas marcas, quando ele sofreu o gol realmente, foi para over 2,5, certo? Over 2,5. Ambos os times aqui têm tendência a over 2,5. O Fjolnir, contra time de topo de tabela, nem tanto. Né? Ele vai para over 1,5 em ambas marcam. Tá? Então, esse jogo aqui, vou nessa tendência que eles têm aqui da campanha recente, tá? IR e Fjolnir, over 1,5 barra ambas marcam. Firmeza ou não? Então temos aí Interturco e Oulu over 1,5, Copenhague e Aarhus over 1,5, Viborg e Sonderjysk over 2,5 ou ambas marcam, Fylkir e Thor over 2,5 ou ambas marcam, Gjerdvik e Selfos over 1,5, IR e Fjolnir over 1,5 ou ambas marcam, certo? Sobre os jogos de começo de campeonato, eu vou mandar mais vídeos, né? Nesse início de temporada aqui, vou mandar mais vídeos como esse aqui, para a gente estudar mais vezes jogos de começo de campeonato. Então já deixa aqui para mim nos comentários se você realmente quer esse tipo de conteúdo. Tá? Quer que eu aumente esse tipo de análise aqui? Para te ensinar como faz, para você entender realmente como faz leitura em começo de campeonato? Se quiser, deixa aqui, fala para mim se você quer ou não, para eu poder já articular esses próximos vídeos. Tô te mandando esse vídeo hoje, nessa sexta-feira, e pretendo fazer um novo vídeo desse aqui para os jogos do domingo, tá? Então, domingo de manhã deve sair aí um novo vídeo para os jogos do domingo. Então já deixa aqui para mim nos comentários também, falando se você realmente quer esse tipo de conteúdo aqui. Dito isso, eu preciso te mostrar uma paradinha, tá? Preciso te mostrar esta paradinha aqui, ó. Tá vendo isso aí? Isso aqui são os jogos de Copa que eu fiz, né? Entradas minhas, que eu fiz nessa quinta-feira, dia 7 de agosto, lá no grupo, lá no clube de membros. Esses dois jogos aqui, tanto o Viking Başakşehir quanto o Cluj e o Braga,
Eu analisei pra galera lá, né? Fiz a análise dos jogos de Copa que tiveram nessa quinta-feira e indiquei pra eles alguns jogos. Esse aqui foram os que eu fiz, mas eles pegaram lá, eles pegaram mais até do que eu, né? Eles pegaram mais jogos lá. Teve mais jogos que eu mandei ao longo do dia. Você sabe analisar jogo de Copa? Você sabe ter consistência em jogo de Copa? Você sabe como é que opera em mercado de gols em jogo de Copa para você lucrar mais do que tomar head em jogo de Copa? Não sabe? Então eu preciso que você se torne membro do Escola de Trading, tá? Porque lá no clube de membros, esta galerinha que vai aparecer o nome aqui embaixo, toda essa galerinha aqui, essa galerinha tá na sua frente. Se você não faz parte do clube de membros, você tá perdendo dinheiro para essa galera aqui, porque eles estão entendendo como opera tanto em jogos de Copa quanto em jogos de pontos corridos. Eles estão construindo um método, porque eu estou treinando eles todos os dias, como que faz leitura de jogo, como que faz leitura de dados, como que faz leitura de cenário, como que evita risco, como que põe dinheiro em jogo com maior facilidade, como que coloca dinheiro em jogo com maior tendência. Enquanto isso, você está aí fazendo por sua conta e perdendo dinheiro para o mercado. Você está trocando dinheiro com o mercado. Quando você troca o dinheiro com o mercado, quando você ganha e depois devolve o seu lucro para o mercado, sabe para quem que vai? Para nós. Você está perdendo dinheiro para mim e para todo mundo aqui embaixo, aqui, ó. Que eu preciso agradecer o nome de cada um deles, porque eles dão moral para isso que eu faço aqui. Eles dão voz pro meu canal. Eles estão aqui em parceria comigo há muito tempo. E por causa disso, eu só posso retribuir tudo isso que eu faço aqui, tudo isso que eu sei fazer, entregando para eles todos os dias como eles merecem. Então, se você acha que você também é merecedor de tudo isso, né? Se você é digno de tudo isso aqui, vem fazer parte do clube de membros do Escola de Trading. Na descrição do vídeo tem as instruções na descrição do vídeo e no comentário fixado lá embaixo tem as instruções para você virar membro. Pode ser por cartão de crédito, pode ser através de Pix. No grupo Já Sou um Trader de Respeito. Você pode me mandar, você vai fazer a sua inscrição, vai me avisar, né, por uma mensagem privada no Facebook ou no Instagram. Os links para falar comigo também estão na descrição aqui. Ou então pode ser por e-mail, escoladetrading@gmail.com. Você vai mandar o seu e-mail para mim falando: Ailton, acabei de me tornar membro lá, meu WhatsApp é esse daqui. Me adiciona lá no grupo para a gente estudar junto. Eu vou pegar o seu número e a gente vai começar a estudar imediatamente. E você vai se tornar expert em leitura de dados e vai aprender método com acompanhamento diário meu, podendo tirar suas dúvidas em tempo real. Você vai fazer a sua pergunta e eu vou te responder na hora. Certo? Quer ter essa interação? Ainda ganhar dinheiro e ainda ganhar conhecimento para poder criar método? Vem fazer parte do clube de membros do Escola de Trading no grupo Já Sou um Trader de Respeito. Ok? Eu preciso também que você dê o seu like nesse vídeo. Comenta aqui embaixo para mim o que eu preciso que você responda, se você está gostando desse conteúdo. Se você quer que eu continue com isso aqui, eu preciso que você acione as notificações no sininho para não perder os próximos conteúdos. Compartilhe o vídeo para os seus amigos, se torne membro do Escola de Trading. E uma excelente sexta-feira, um excelente final de semana para você e para toda a sua família. Muito obrigado. Hasta la próxima, bebês, porque eu fui.